Olá, alunos das turmas 301, 302 da tarde, Colégio Deodoro de Mendonça. Aqui quem está falando é o professor Diego Vitelli, de Biologia, e hoje nós vamos tratar especificamente de tecido conjuntivo. Essa imagem ela é bem representativa do que é um tecido conjuntivo. Na verdade, você nota aqui uma articulação do joelho, onde você percebe vários subtipos de tecido conjuntivo. Você percebe, por exemplo, o tecido adiposo, que vai atuar no sentido de garantir uma reserva energética. Você percebe ainda a ocorrência do tecido ósseo, permitindo sustentação. Você nota também a presença do tecido conjuntivo frouxo para garantir o preenchimento, para ocupar espaços vazios. Você nota também a presença do tecido conjuntivo reticular, que é um tecido de transporte, e você verifica também a presença de um tecido conjuntivo mais denso, cujo papel é permitir maior resistência, maior rigidez. Somado ao tecido conjuntivo denso, notamos também a ocorrência do tecido cartilaginoso, que é um tecido também que vai promover sustentação, assim como o tecido ósseo. Então veja que o tecido conjuntivo ele pode ser composto por diversos subtipos, cada subtipo desempenhando uma função, né, típica, característica, marcante para essa articulação do joelho. Bem, mas quando pensamos em tecido conjuntivo, observa as características gerais que esse tecido ele é capaz de desempenhar. Veja que o tecido conjuntivo é um tecido de proteção. Ele é um tecido de proteção porque tu vais perceber um tipo de célula que compõe esse tecido, que é justamente os leucócitos. Nós vamos ver que os leucócitos são células de defesa. O tecido conjuntivo ele também é um tecido de sustentação. Não esqueça, né, que o elemento encontrado em maior quantidade nesse tecido é matriz. Lembra que o tecido conjuntivo, nós vimos isso na introdução da histologia, o tecido conjuntivo ele tem muito mais matriz do que células. E lembra que nós vimos também na nossa última aula, na nossa última videoaula, que essa matriz ela permite um apoio mecânico. Ela atua no sentido de garantir sustentação. Ela vai sustentar os elementos que compõem o tecido. Veja, a segunda característica geral desse tecido é um tecido que vai permitir promoção de resistência. É um tecido forte, é um tecido rico em uma proteína chamada de colágeno. O colágeno, meninos, o colágeno é rico em fibras que possuem um caráter de grande resistência. Né? As fibras colágenas são fibras de grande resistência, que suportam tensão, que suportam forças, ok? Observa também que o tecido conjuntivo ele é capaz de exibir um papel de elasticidade. Você vai notar que esse tecido conjuntivo ele pode exibir, além da proteína colágeno, pode exibir uma proteína também chamada de elastina. É uma proteína que vai permitir elasticidade. Por exemplo, o tecido cartilaginoso, que é um subtipo de tecido conjuntivo, ele é rico em elastina. Por isso que quando você aplica uma ação deformante na sua orelha e cessa essa ação deformante, a sua orelha volta ao normal, porque é rica em elastina, para permitir elasticidade. Quando eu aponto para você essa penúltima característica, que o tecido conjuntivo ele possui reservas de fatores de crescimento que controla a proliferação e a diferenciação celular, em outras palavras, eu estou apontando para você aqui que o tecido conjuntivo ele é um tecido autônomo. É um tecido que é vascular. É o tecido que vai controlar, lembra, o funcionamento do tecido epitelial. Lembra que o tecido epitelial ele é avascular. E onde ocorrer um tecido epitelial, eu vou perceber também a presença de um tecido conjuntivo. É o conjuntivo que vai mandar o alimento para o epitelial. Então, se o conjuntivo mandar muito alimento, aumenta as mitoses no epitelial, aumenta a proliferação celular. Se o conjuntivo mandar pouco alimento, reduz as mitoses do epitelial, reduz a proliferação celular. Então, o tecido conjuntivo é um tecido que vai controlar o funcionamento de outros tecidos. Bem, a última função que você percebe são funções típicas da matriz. Lembra que é um tecido que tem um grande teor de matriz, que é a realização de trocas de nutrientes e catabólitos entre a célula e o seu suprimento sanguíneo. Em outras palavras, é ele que vai mandar, né, o alimento para o tecido epitelial e é ele que vai remover também os catabólitos do tecido epitelial.
uma vez que esse tecido conjuntivo ele é completamente vascular. Ele possui vasos sanguíneos. Bem, você tem aí uma área demarcada. Nessa área que eu demarquei em amarelo, esse ponto mais escuro indica o elemento celular. O resto, essa massa gelatinosa que envolve o elemento celular, é a matriz, né? Então, para confirmar que, de fato, o teor de matriz é bem maior que o teor de células. Tecido conjuntivo é um tecido que apresenta uma concentração de matriz bem maior do que a concentração de células. Bem, no que compete a composição do tecido conjuntivo? Repara muito bem, o tecido conjuntivo, ele será formado primeiro por substância amorfa. Você vai perceber também que essa substância amorfa recebe esse nome porque ela não tem uma forma própria. Ela vai ter a forma do lugar onde ela se encontra, o prefixo a, ausência. Morfo, forma. Então não tem forma própria. Quer ver só um exemplo de substância amorfa do nosso cotidiano? A água. A água ela sempre vai ter a forma do lugar onde ela se encontra. Essa substância amorfa que compõe o tecido conjuntivo, ela é rica em água, carboidratos e proteínas. Olha só lá, 301, 302. É rica em água, carboidratos e proteínas. Além de substância amorfa, nós percebemos também a presença de fibras. Eu não falei para você do colágeno? O colágeno ele vai compor as fibras colágenas. Falei para você da elastina. A elastina ela vai compor as fibras elásticas. Fibra, por definição, nada mais é do que um filamento proteico. É um palito de proteína. Toda a fibra representa sempre um palito proteico. É um filamento de proteína. E esses palitos proteicos eles podem ser classificados em 3 tipos. As fibras colágenas, que são as de maior resistência, as fibras elásticas, a de maior elasticidade, e as fibras reticulares, que ajudam as colágenas, permitindo um aumento da resistência, permitindo que esse tecido seja um tecido forte. Por exemplo, o tecido ósseo, ele tem uma parte orgânica que é formada de colágeno. Não vai pensar 301, 302, que é apenas cálcio, potássio, magnésio que vai compor o osso. Além de toda essa parte mineral, o osso ele também é composto por uma parte orgânica. Essa parte orgânica é o colágeno, a proteína de grande resistência que compõe o nosso corpo. Muito bem. Além de substância amorfa e fibras, como todo e qualquer tecido, nós vamos perceber também a presença de células especializadas. Isso é importante, 301, 302, porque no tecido epitelial, as células não são tão especializadas assim. Basicamente, o tecido epitelial só desempenha 2 funções. Ou ele faz revestimento, ou ele faz secreção. Ele vai liberar um produto útil, como é o caso, por exemplo, dos hormônios. Mas aqui no tecido conjuntivo, eu percebo que há uma maior especialização celular. As células são muito mais especializadas, veja. Olha as células que vão compor o tecido conjuntivo. Observa como eu tenho muito mais células especializadas do que no tecido epitelial. Por exemplo, essa célula mesenquimatosa é uma célula indiferenciada. É uma célula capaz de se transformar em alguns tipos de células conjuntivas. Por exemplo, essa célula mesenquimatosa, ela é capaz de formar fibroblasto, ela é capaz de constituir as células adiposas. Você entende? Então ela vai formar alguns tipos de células conjuntivas. Não forma todas, tá? Vai formar mastócito, ok? O fibroblasto é a célula encontrada em maior quantidade no tecido conjuntivo. O fibroblasto é a célula responsável por produzir o elemento mais importante desse tecido. Por isso que está em grande quantidade. É o fibroblasto que vai fabricar a matriz. É o fibroblasto que produz a matriz extracelular. Então, eu preciso de uma grande quantidade de fibroblasto para que ocorra essa produção da matriz extracelular, que é o líquido gelatinoso que envolve as células que compõem esse tecido. Eu percebo também ainda a ocorrência de macrófago. O macrófago, fundamentalmente, é uma célula de defesa. O papel do macrófago é fazer o quê? Fagocitose. Ele vai englobar partículas estranhas.
Qualquer partícula estranha que chegue ao tecido conjuntivo, o macrófago vai lá e vai fagocitar, vai englobar para destruir essa partícula estranha. Noto também a presença dos mastócitos. Os mastócitos, eles atuam no sentido de que, bem, o mastócito ele vai permitir a produção de duas coisas. Ele vai produzir a histamina. A histamina ela representa um vasodilatador quando você se encontra em um processo alérgico. Quando você se encontra em um processo alérgico, você é incapaz de destruir a substância química ali envolvida. Então a saída que você tem é justamente eliminar o mais rápido possível e o máximo dessa substância química tóxica. Então quando o macrófago, quando o mastócito ele entra em ação, o mastócito ele vai provocar uma vasodilatação. Ele aumenta o diâmetro do vaso sanguíneo para que você possa eliminar o mais rápido possível essa substância química tóxica, essa substância alérgica do teu organismo. Então entende, mastócito libera histamina e a histamina ela é um vasodilatador em processo alérgico. A ideia é aumentar o diâmetro do vaso para que você possa eliminar o mais rápido possível dessa substância alérgica. Além da histamina, nós percebemos também que o mastócito ele é capaz de liberar a heparina. A heparina ela representa o quê, Diego? A heparina ela representa uma substância anticoagulante. É ela que evita que o teu sangue possa coagular. Lembra que coagulação sanguínea é a transformação de um sangue em um estado líquido em um sangue em estado sólido. O coágulo nada mais é do que o sangue solidificado. E o sangue ele não pode ficar assim. O sangue ele tem que ter o seu caráter fluido, por quê? Porque ele é um elemento de transporte. Então eu preciso que ele possua um caráter fluido, para quê? Para que ele possa levar uma série de coisas por todo o organismo. Tudo bem? Então o mastócito produz a histamina, que é um vasodilatador em processo alérgico, e produz também a heparina, que representa uma substância anticoagulante. Bem, percebemos ainda uma penúltima célula que compõe esse tecido, que são os plasmócitos. Os plasmócitos atuam no sentido de permitir a produção de anticorpos. Lembra que um anticorpo ele é uma proteína que vai neutralizar a ação de um elemento estranho, de um antígeno. E para cada anticorpo, você vai perceber a ação em um antígeno diferente, em um antígeno específico diferente. Então, se eu entrar em contato com o antígeno A, o anticorpo que será produzido para neutralizar a ação dessa proteína estranha, desse antígeno, tem que ser o anti-A, porque o anti-A ele é o único que tem as propriedades para destruir justamente esse antígeno. Então, o plasmócito ele vai permitir a produção de anticorpos. Bem, a última célula que nós percebemos que compõe o tecido conjuntivo são as células adiposas. As células adiposas são aquelas que estocam gordura, promovem uma estocagem lipídica. Elas guardam gordura. Guardam gordura para quê, Diego? A gordura ela não é sempre prejudicial? Não. Nem sempre a gordura é prejudicial. O tecido adiposo ele desempenha, nós vamos ver, funções extremamente importantes. A gordura ela é importante porque ela funciona como isolante térmico. Ela bloqueia o máximo possível a perda de calor para o ambiente. A gordura também é reserva energética. Lembra que gordura, lipídio, é muito mais energético, é muito mais calórico que carboidrato. A grande questão é que lipídio é apolar, não reage em água. E carboidrato é polar, reage na presença de água. Não esqueça que o nosso corpo é uma grande solução aquosa. Nós somos formados, em média, por 65% de água. Então é fácil entender que boa parte das reações químicas que acontecem no nosso organismo acontecem na presença de água. Então, é uma reserva energética, lipídio, mas é uma reserva energética para situações especiais. E não esquecer também que, além de isolante térmico e reserva energética, os lipídios também são fundamentais porque absorvem impactos, absorvem a energia de colisão. Então, o indivíduo que apresenta uma maior massa corpórea, quando ele sofre qualquer tipo de trauma, além da barreira óssea, que vai proteger o corpo dele, por exemplo, a caixa craniana protegendo o encéfalo,
você pode perceber que também pelo corpo existem esses elementos, essas reservas lipídicas que aumentam essa absorção da energia de colisão. Consegue absorver melhor a energia de impacto. Então, célula adiposa vai promover estocagem lipídica, vai guardar gordura. Por quê? Porque gordura é reserva energética, gordura é isolante térmico e gordura também promove uma maior absorção de impactos, tá? Então você tem aqui todas as células que compõem o tecido conjuntivo. Não são poucas e cada uma é capaz de desempenhar uma função diferente. Bem, nesse slide você percebe as fibras que vão compor esse tecido, né? À sua esquerda você vê as fibras colágenas, que são mais espessas, são mais encorpadas para dar resistência. À sua direita você nota as fibras, colágenas em maior evidência, para você perceber o quanto elas são mais espessas, mais encorpadas. Na imagem anterior você percebe bem fininho, como se fossem elásticos, as fibras elásticas. E na porção inferior desse slide, as fibras reticulares, que ajudam as colágenas, permitindo uma maior resistência. Tudo bem? Então aqui você tem as células mesenquimatosas indiferenciadas, ó, que serão capazes de produzir várias células que compõem o tecido conjuntivo, fibroblasto, célula adiposa, mastócito, só não produz macrófago e plasmócito. A célula mesenquimatosa ela é incapaz de se transformar em macrófago e plasmócito. No futuro nós vamos ver o porquê disso. Então está aqui a função, ó. É uma célula embrionária pluripotente. É uma célula capaz de se diferenciar em várias células que compõem o tecido conjuntivo. Os fibroblastos, você percebe aí uma imagem de fibroblasto, uma imagem real. É uma célula que vai atuar no sentido de permitir a síntese de matriz extracelular, a fabricação desse líquido gelatinoso que circunda as células que compõem o tecido conjuntivo, né? Você aí percebe no seu lado direito, né? À direita, você nota a diferença de fibroblasto para fibrócito. O fibroblasto ele é ativo, ele produz matriz. Então, toda vez que eu quiser produzir matriz, o fibrócito se transforma em fibroblasto para fabricar matriz. E toda vez que eu não desejar essa fabricação de matriz, o fibroblasto se converte em fibrócito. Tudo bem? Então, inatividade é o fibrócito. A atividade ou funcionalidade é o fibroblasto. É ele que vai produzir matriz. Bem, você nota nessa imagem, nessa fotomicrografia, a presença dos macrófagos. Macrófagos são células que vão atuar no sentido, como eu te falei anteriormente, do mecanismo de defesa. Vão desempenhar um papel fagocitário. Serão capazes de englobar micro-organismos invasores do tecido conjuntivo. Lembra que fagocitose é sempre um englobamento de partícula sólida. Você viu isso no primeiro ano. Então, vai englobar o micro-organismo invasor. Então, tá aqui, ó. Ação fagocitária é quando engloba o micro-organismo invasor. Alguns autores também falam em ação pinocítica, de pinocitose, englobamento de partícula líquida. Então, quando englobar a toxina produzida por esse micro-organismo invasor, também é um mecanismo de defesa. Então, ou vai englobar o micro-organismo, ou vai englobar as toxinas fabricadas por esse micro-organismo. Mastócitos. O mastócito ele é capaz de produzir, como eu te disse, heparina e histamina. A heparina ela é um anticoagulante, é evitar coagulação, é evitar que o sangue fique sólido. E a histamina é um vasodilatador em processo alérgico. Toda vez que você se encontrar com uma alergia, toda vez que o teu corpo desconhecer algo, imediatamente o mastócito será capaz de liberar a histamina para quê? Para vasodilatar, para aumentar o diâmetro do vaso e assim você eliminar a substância alérgica. Plasmócito. Os plasmócitos atuam no sentido de permitir síntese de anticorpos, produzem anticorpos, proteínas de defesa, proteínas que neutralizam a ação de antígenos. E por último, você observa as células adiposas. Se você notar claramente essa imagem à esquerda, você nota essas deposições em amarelo. Isso é estocagem de gordura.
é guardar gordura, uma vez que essas gorduras elas são fundamentais para o nosso corpo. Isolante térmico, reserva energética e proteção contra choques mecânicos. Bem, então tá aqui, ó, estocagem de gordura. Dando sequência, nós percebemos a classificação do tecido conjuntivo. Como esse tecido ele é formado por um grande teor de células especializadas, eu vou perceber que esse tecido conjuntivo ele é dividido em subtipos. Observa como é a organização. Veja que o tecido conjuntivo ele é dividido em 3 grandes grupos. O tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo de transporte e o tecido conjuntivo de sustentação. Observa que esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido em propriedades especiais e propriedades gerais. O de propriedades gerais seria aquele que desempenha as funções mais básicas de um tecido conjuntivo. Observa que existem 2 modalidades, o frouxo e o denso. Nós vamos ver isso na próxima aula. Veja também que existe aquele de propriedades especiais, chamado de hematopoético. Nós vamos ver que ele é subdividido em mieloide e linfóide. Vamos ver as características. E há um segundo de propriedades especiais, chamado de adiposo, aquele que guarda as células adiposas. Então, terminamos o propriamente dito. Não se preocupe que na nossa próxima videoaula, 301, 302, nós vamos começar a detalhar cada subtipo de tecido. Observa que o segundo grande grupo é o tecido conjuntivo de transporte, que vai ser subdividido em sanguíneo e linfático. Então, é o tecido que vai levar uma série de substâncias, uma série de elementos por todo o corpo. E o último grande grupo que nós percebemos nessa tabela é o tecido conjuntivo de sustentação. Você vai perceber que vai ocorrer 2 tipos de sustentação. Uma sustentação flexível, que é feita por cartilagem, e uma sustentação rígida, que é feita pelo osso. Ok? Então você tem aqui a classificação do tecido conjuntivo. Fique ligado nessa classificação, que na nossa próxima videoaula nós vamos retomar essa ideia e vamos caracterizar cada subtipo de tecido conjuntivo, verificando que elementos são fundamentais que permitem que cada subtipo possa realizar as suas funções características, tá bom? Então, 301, 302, fiquem com Deus, que todos possam ter dias saudáveis, dias melhores, que quem está doente possa logo se recuperar, aqueles que não estão, graças a Deus, estão bem, que possam permanecer da mesma forma. E na próxima videoaula nós vamos retomar essa ideia, continuando a tratar de tecido conjuntivo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.